Olá, tudo bem? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, falando ainda da região Nordeste, desta feita para falarmos das subdivisões desta região do Brasil. Sabemos que a região Nordeste ela se apresenta através de 4 denominadas sub-regiões, a saber, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Hoje, mais precisamente, nós falaremos sobre a Zona da Mata e o Agreste. Enfim, como nós dizíamos, levando em consideração principalmente as características do clima e da vegetação, a região Nordeste pode ser dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, que também apresentam diferenças quanto às atividades econômicas, ou seja, os aspectos físicos que são muito considerados para essa subdivisão da região Nordeste, particularmente o que diz respeito ao clima e à vegetação original. Mas também, no final das contas, as atividades econômicas por lá desenvolvidas também são muito importantes para diferirmos essas 4 sub-regiões do Nordeste brasileiro. Aqui o mapa nos apresenta, onde basicamente estão situadas essas sub-regiões da região Nordeste. Percebam que a Zona da Mata ela aí percorre toda essa área costeira do extremo sul da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, então pegando em todas as capitais da Paraíba, do Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, não somente a região litorânea propriamente dita, mas uma determinada reentrância, então ali onde ainda existe a predominância da formação da Mata Atlântica, daquele clima mais quente e úmido, então as caracterizações da chamada Zona da Mata nordestina. O Agreste viria a ser aquela região transitória entre a Zona da Mata e o Sertão. O Sertão, que é a região mais predominante no Nordeste brasileiro, que entre outras características, vamos ver adiante nas futuras aulas, está a presença de um clima tropical semiárido, então, portanto, elevadas temperaturas e baixa umidade. E, por fim, há um denominado Meio Norte, que abrange a parte do estado do Maranhão e também do Piauí, que já pega aquela transição entre o sertão e as características da vegetação da floresta amazônica. Então, vamos perceber, sobretudo no Maranhão, a presença ali da mata dos cocais, entre outros elementos. Isso nós também veremos em aulas futuras. Hoje, particularmente, estudaremos a Zona da Mata e o Agreste do Nordeste brasileiro. Zona da Mata. A faixa litorânea do Nordeste brasileiro, que compreende os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, é denominada de Zona da Mata. Originalmente ela era recoberta pela Mata Atlântica, por isso esse nome Zona da Mata, porque essas regiões, essa faixa costeira dessa porção do território brasileiro, era recoberta pela Mata Atlântica. Hoje nós sabemos que o bioma Mata Atlântica foi relegado a quase nada, desde os primórdios do processo de ocupação portuguesa aqui no Brasil, a exploração predatória, inicialmente do pau-brasil, posteriormente o processo de desmatamento para o cultivo da cana-de-açúcar, para o estabelecimento de povoações, enfim, e outras atividades econômicas, fez com que a Mata Atlântica, lamentavelmente, sofresse aí uma drástica redução na sua cobertura original. E a denominada Zona da Mata Nordestina nada mais é do que esta faixa de território que circunscreve justamente onde outrora havia a presença da Mata Atlântica. Ainda há, evidentemente, mas não com a mesma exuberância da sua formação original. Nessa área intensamente explorada, os cultivos de cana-de-açúcar substituíram a vegetação nativa, da qual já havia sido retirado quase todo o pau-brasil, que era aí, portanto, uma espécie vegetal típica da Mata Atlântica brasileira, que foi a primeira iniciativa da coroa portuguesa no que diz respeito à exploração econômica aqui no Brasil. Também contribuiu para a devastação da Mata Atlântica, nessa sub-região, o fato de nela terem sido estabelecidos povoamentos que deram origem a importantes cidades que se transformariam nas capitais dos estados, desses estados nordestinos que eu citei, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, fazendo dela a mais populosa das sub-regiões nordestinas. Além disso, a exploração recente de petróleo em campos terrestres, que ocorre principalmente na Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe, contribuiu para o desmatamento. Então, assim, além do processo histórico de exploração econômica por parte da coroa portuguesa nessa região do Brasil, também o estabelecimento dos primeiros povoamentos, posteriormente dessas cidades que viriam a ser, por exemplo, as capitais desses estados aqui citados, hoje importantes cidades, algumas importantes metrópoles
né? Entre essas cidades citadas, algumas são metrópoles nacionais, é o caso de Salvador, de Recife, né? Que são cidades importantíssimas do ponto de vista econômico, do ponto de vista também da polarização daquelas cidades que estão em torno de seus respectivos estados, e as demais cidades também, que são capitais regionais muito importantes, é o caso, né, da capital do Rio Grande do Norte, né, Natal, assim como também Aracaju, João Pessoa na Paraíba, enfim, são todas cidades muito importantes, Maceió, são todas cidades muito importantes que se estabeleceram nessa faixa costeira. E esse processo de estabelecimento da ocupação urbana também foi ali muito responsável pelo processo de desmatamento da cobertura original da Mata Atlântica que ali havia. Acrescenta-se a isso também a exploração de petróleo, né? Aqui nessa porção do território brasileiro, basicamente explorado em campos terrestres, né? Que também muito contribuiu para o processo de desmatamento. Esse tipo de exploração de petróleo se dá basicamente nos estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e aqui no estado da Bahia. Nós temos aqui as imagens para ilustrar esse processo de exploração econômica dessa faixa, né, de terras do Nordeste brasileiro, da denominada Zona da Mata. Aqui temos campos de exploração de petróleo no Rio Grande do Norte. Percebam que é uma exploração ainda feita no continente, portanto em terra firme, diferente daquela exploração em águas profundas que a gente é mais comum de se verificar nas plataformas de petróleo, né? E aqui temos um aspecto do cultivo de cana-de-açúcar, que também é outra atividade muito importante desde o período colonial e hoje ainda continua, hoje evidente com outras técnicas e algumas áreas com perímetros irrigados, mas que também é uma atividade econômica muito importante e que contribui para todo esse processo de transformação do espaço geográfico, né, de todo o processo de alteração da paisagem original da Zona da Mata do Nordeste brasileiro. As cidades da Zona da Mata. As maiores cidades da região Nordeste estão concentradas na Zona da Mata. Salvador, capital da Bahia, Recife, capital de Pernambuco, localizadas nessa sub-região, estão entre as 10 maiores metrópoles do Brasil, como eu dizia anteriormente. E prestam serviços nas áreas de saúde, educação, para a população das demais sub-regiões nordestinas, além de concentrar atividades comerciais e industriais bastante diversificadas. Entre as principais cidades da Zona da Mata, da região Nordeste, está essas duas grandes metrópoles, né, que são entre as 10 maiores metrópoles do Brasil, no caso Recife e Salvador, que, enfim, por serem uma metrópole dessa envergadura, acabam polarizando não somente aquela cidade do seu entorno, da chamada região metropolitana, mas polariza todo o estado e todas as demais sub-regiões do Nordeste brasileiro, pelo oferecimento de serviços, pelo oferecimento de uma economia diversificada, pelo processo de industrialização, enfim, por todos esses fatores, essas grandes cidades da Zona da Mata Nordestina, em especial Salvador e Recife, acabam servindo como esse polo de atração populacional. Mas também, além dessas duas grandes capitais, temos as capitais dos demais estados da Zona da Mata, ou seja, a Zona da Mata Nordestina é, entre as sub-regiões, a mais populosa, a que mais concentra pessoas, em virtude evidente desse processo todo de crescimento e desenvolvimento econômico dessa região. Aqui nós temos um detalhe que é muito curioso, inclusive, as cidades, os municípios com uma população indígena em área urbana, porque assim, nós estamos acostumados a ver grupos indígenas, povos indígenas, algumas tribos vivendo no campo, vivendo em áreas mais afastadas das cidades, mas o Nordeste ele também se destaca pela presença de comunidades indígenas no perímetro urbano, que assim devem ser reconhecidos como tal, assim como as populações indígenas que vivem no campo, aquelas que vivem em cidades também devem ter o mesmo processo de reconhecimento, devem ter assegurado o direito de manter as suas tradições, as suas crenças, enfim. O destaque aqui para Salvador, com população indígena urbana bem considerável, Pesqueira no Pernambuco, Recife, Santa Cruz Cabrália na Bahia, Águas Belas, Pernambuco, Fortaleza, Calcaia, Ceará, Maceió, Alagoas, Sergipe e Ilhéus, respectivamente, são cidades que concentram um número interessante de população indígena no perímetro urbano, que é também uma característica da Zona da Mata Nordestina, porque ali também se concentravam muitas tribos indígenas e boa parte dessas comunidades, elas ali se dispersaram, tendo hoje algumas pessoas, alguns núcleos familiares desses indígenas vivendo nas cidades da Zona da Mata Nordestina. A economia da Zona da Mata do Nordeste. Embora a Zona da Mata seja mais industrializada do Nordeste,
a sub-região apresenta uma série de problemas sociais, como a precariedade de muitas moradias situadas nos centros urbanos, elevados índices de desemprego e salários muito baixos, principalmente das atividades agrícolas. Não poderia ser diferente de outras cidades brasileiras, né? Então, a zona da Mata Nordestina é a sub-região do Nordeste mais industrializada, portanto mais desenvolvida, mas que também apresenta alguns problemas socioeconômicos, alguns problemas de natureza também social, enfim, de desemprego, de salários muito baixos, de falta, nas cidades particularmente, de falta de estrutura urbana. Então, são os elementos, digamos assim, problemáticos, são os fatores negativos do ponto de vista da economia, da organização social, da qualidade de vida das pessoas, que infelizmente acomete parte dessas pessoas que vivem nessas cidades da zona da mata nordestina. Vamos imaginar Salvador, por exemplo, que é uma cidade maravilhosa, que enfim tem aqueles quase ou mais de 3 milhões de habitantes por ali vivendo, mas nós sabemos que existe um processo de periferização muito grande em Salvador, assim como também no Recife, assim como também em Aracaju, enfim, em todas as grandes cidades da zona da mata nordestina. Destaca-se nessa sub-região a área produtora de cana-de-açúcar, que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia, e essa zona é conhecida como Zona da Mata Açucareira. É importante salientar que a Zona da Mata ela se distribui, economicamente falando, entre Zona da Mata Açucareira e Zona da Mata Cacaueira, né? Em outras circunstâncias também encontramos indicativo para a chamada Zona da Mata ali, que é, na verdade, o recôncavo baiano, que seria uma outra, digamos assim, sub-região da sub-região Zona da Mata, ou seja, seria uma distinção. Temos a Zona da Mata Cacaueira, Zona da Mata Açucareira e em alguns materiais a gente encontra também um destaque para a região do recôncavo baiano, porque por ali também se desenvolve uma atividade econômica muito interessante, particularmente as advindas das atividades petrolíferas, né? Do refino do petróleo e os seus derivados. Então a Zona da Mata Açucareira atualmente é, portanto, uma importante produtora de etanol, dada também a grande produtividade de cana-de-açúcar. Assim, nós vamos perceber então a presença desses grandes campos de cultivo de cana-de-açúcar, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, claro, margeando aí essa zona costeira dessa região, dessa sub-região que é a Zona da Mata Nordestina. A região Nordeste concentra a maior população indígena urbana do país, assim como os indígenas que vivem no campo e os que habitam nas cidades. Nós já falávamos sobre isso, na verdade, foi um deslocamento inadequado do slide, né? Aquele quadro que mostrávamos anteriormente diz respeito justamente a essa situação de um grande número de indígenas que habitam as cidades. A gente apresentou ali este ranking. De modo geral, as metrópoles nordestinas apresentam os mesmos problemas estruturais das demais metrópoles brasileiras, dentre as quais se destacam a falta de rede de esgoto, de coleta de lixo, que causam impactos no meio ambiente e na saúde da população. Então, o processo de precarização ali da estrutura urbana nas grandes cidades da Zona da Mata Nordestina nada diferem da situação das grandes cidades do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, que são grandes cidades também da região Norte. Infelizmente, o processo de urbanização no Brasil, sobretudo dessas grandes cidades, tem se dado de forma desordenada, desestruturada, sem planejamento, e a consequência é justamente a ausência, por exemplo, do saneamento básico, do transporte coletivo, a ausência desses elementos básicos que são ali fundamentais para que se haja a qualidade de vida nas grandes cidades, e na região Nordeste, na Zona da Mata Nordestina, não seria diferente. No sul da Bahia, principalmente na área ocupada pelos municípios de Ilhéus e Itabuna, encontra-se a Zona da Mata Cacaueira. Se a Zona da Mata Açucareira é aquela faixa costeira que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia, no cultivo da cana-de-açúcar, a chamada Zona da Mata Cacaueira restringe-se especificamente ao sul do estado da Bahia, mais precisamente ali nos municípios de Ilhéus e Itabuna. Claro que as adjacências também são importantes produtoras de café, mas o destaque fica por cargo de Ilhéus e Itabuna, que foram importantes produtores e exportadores mundiais de cacau desde o final do século XIX até meados ali dos anos 70, até que chegasse, portanto, uma crise econômica e que fizesse com que a economia cacaueira, enfim, sofresse bruscamente uma queda, que jamais conseguisse recuperar os tempos áureos em que o sul da Bahia era um dos maiores exportadores de cacau do planeta. Mas ainda assim, tudo o que se conseguiu construir nesse processo ali
latente de exportação do cacau durante esse período ali, do final do século XIX até meados dos anos 70 do século XX, ainda se verifica um importante desenvolvimento socioeconômico ainda advindo desse processo, né, de exportação do auge da chamada economia cacaueira. Na década de 50, uma crise da produção cacaueira levou à diminuição da área de plantio desse fruto na Bahia e no restante do país. Apesar dessa redução, o sul da Bahia ainda é importante exportador de cacau, responsável por mais da metade da produção mundial. Ou seja, por mais que tenha havido esse processo de decadência, e hoje, por exemplo, o sul da Bahia divide os holofotes, ou talvez até tenha perdido um pouco campo para o norte do Brasil, que também hoje se desponta, particularmente o estado do Pará, como um grande produtor de cacau aqui no nosso país, mas o sul da Bahia ainda mantém uma determinada importância socioeconômica, muito em função do que é o cacau para aquela região, o processo de exportação e a geração de empregos, a dinamização da economia, particularmente dessas duas cidades que são as maiores da região, Ilhéus e Itabuna, então a diversificação da economia. Então, essa chamada região da Zona da Mata Cacaueira tem enquanto característica essa economia hoje diversificada e que muito se deve ao auge do período da economia cacaueira na região. O aspecto aqui do fruto do cacau, né? Atualmente a produção de cacau conta com o uso de biotecnologia para tornar a planta resistente à praga, que é um tipo de cultivo muito acometido por algumas pragas, tanto é que essas pragas teriam sido as principais responsáveis pela crise dos anos 70 da economia cacaueira. Na foto, uma plantação de cacau no município de Ilhéus, aqui no estado da Bahia. Quais são os principais polos econômicos da Zona da Mata Nordestina? Passado o período crítico a chamada Zona do Cacau diversificou sua economia, passando a desenvolver outras atividades como pecuária, a industrialização de polpa de frutas e também de celulose. Com o declínio do açúcar e do cacau, o poder público buscou alternativas para dinamizar a economia da Zona da Mata, principalmente a partir da década de 90. Desde então foram realizados investimentos em infraestrutura para desenvolver atividades voltadas à agropecuária, à indústria de celulose, ao processamento de polpa de frutas e aos serviços, principalmente do turismo, dando origem a diversos polos econômicos. Nem só de cana-de-açúcar e de cacau vive a economia da Zona da Mata Nordestina. Claro que essas foram importantes atividades, mas na medida que houve um processo ali de declínio, um descenso, uma redução de toda aquela pujança, os poderes públicos, né, que se sucederam ao longo desse período ali, né, nos comandos desses estados da região Nordeste, dessa sub-região nordestina, passou a fomentar outras atividades econômicas justamente para tentar diversificar um pouco mais e dinamizar a economia da sub-região nordestina, né? O destaque aqui fica a cargo de algumas atividades da agropecuária, da indústria, particularmente da celulose, né, que é ali a matéria-prima para a fabricação do papel, o processamento, por exemplo, de polpas de frutas, os serviços como, por exemplo, o turismo, assim como também o comércio. Isso fez com que a região da Zona da Mata Nordestina se desenvolvesse, se dinamizasse, e hoje nós temos importantes polos de desenvolvimento nessa região, além, é claro, das capitais dos estados que circunscrevem essa Zona da Mata Nordestina. Tá certo? Aqui nós temos os principais polos econômicos da Zona da Mata, e o destaque, claro, fica ali para as capitais, né? E aqui vem falando basicamente as principais atividades: frutas e móveis no sul da Bahia, turismo, papel e celulose, turismo informático em Ilhéus, Salvador, turismo, bebidas e ramo de petroquímica e automobilístico, e aí turismo e camarão e cativeiro em algumas áreas. Aí temos o Sergipe turismo e citros, né? A produção de citros no estado de Sergipe é muito forte. Turismo e química no estado de Alagoas, né? Mas particularmente em Maceió, e assim sucessivamente. Inúmeras outras atividades foram se desenvolvendo, dando uma dinamização mais interessante à economia da Zona da Mata Nordestina. Agora falar brevemente sobre o Agreste, que é essa região transitória entre a Zona da Mata e o sertão. Em termos naturais, o Agreste ele também tem ali aquela característica de não ter aquela umidade muito presente, como tem a Zona da Mata, mas também de não ter aquela escassez hídrica tão latente como se tem no sertão. Por isso, sendo basicamente essa região transitória. O Agreste Nordestino constitui uma faixa de transição entre a Zona da Mata, onde há o predomínio, né, de Mata Atlântica e de áreas de maior umidade, com o sertão, onde há o predomínio da caatinga e de áreas mais secas. Abrange os estados do Rio Grande do Norte,
da Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. É importante salientar o seguinte, como é um processo transitório, o perímetro do agreste mais úmido, relativamente mais chuvoso, enfim, está aquela vertente próxima da zona da mata. Já o perímetro do agreste mais seco, que começa a ganhar características do sertão, é justamente aquele perímetro que está justamente, né, ali na face voltada para o interior, para o sertão. Então, portanto, ele passa a ser uma região mais seca. Então, o agreste ele vai desse processo de semi-umidade, por assim dizer, para semi-aridez, né? E tem importantes cidades, importantes polos ali econômicos nessa faixa transitória entre a zona da mata e o sertão nordestino. O povoamento do agreste está relacionado com a expansão das plantações de cana-de-açúcar da zona da mata, né? Então esse processo de expansão da plantação da cana-de-açúcar também foi fazendo com que o povoamento do agreste nordestino se desse, assim como também o processo de desenvolvimento da pecuária. Então os criadores de gado do litoral nordestino foram se deslocando para o interior. E isso fez com que também dinamizasse não somente a economia da pecuária por lá, como também estabelecesse alguns povoados e ali se desenvolvesse, portanto, essa sub-região do Nordeste brasileiro, né? Isso ajudou a transformar o agreste em um produtor de base alimentar. Basicamente, o que se necessitava na zona da mata, nas principais cidades, vamos lembrar do período colonial, onde ali se concentrava na zona da mata a produção do açúcar, os engenhos. Basicamente, o que essas pessoas que viviam na zona da mata precisavam no que diz respeito à produção de alimentos, propriamente dito, a produção daquilo que fosse de subsistência, essa produção se dava no agreste. Então o agreste se tornou um grande local de produção da base alimentar, desde a pecuária até a agricultura, fornecendo esses víveres, portanto, para a zona da mata. Algumas características mais da sub-região do agreste nordestino. O agreste marca a transição, repito, da zona da mata para o sertão. Caracteristicamente, nós verificamos uma policultura comercial e a pecuária leiteira, são as principais atividades econômicas verificadas por lá. As propriedades elas são basicamente formadas por minifúndios, então não se verifica aquelas extensas áreas de terra como são comuns na zona da mata ou também talvez no sertão, né? A precipitação pluviométrica varia de 300 a 1.200 milímetros de chuva por ano. Repara como é bem assim, dispare a realidade dos aspectos pluviométricos no agreste. Nas porções voltadas para a zona da mata, como eu falei, o clima é mais úmido, com a presença de espécies típicas da floresta tropical, e nas porções voltadas para o oeste, ali mais, né, próximos da aridez, mais próximos da questão do sertão, das espécies encontradas na vegetação da caatinga. Então, essa variação do agreste vai, né, se dando em função da proximidade ou não da zona da mata e da proximidade ou não do sertão nordestino. As cidades do agreste. As principais cidades do agreste oferecem comércios e serviços diversificados que atendem à produção de outras sub-regiões, principalmente do sertão. Embora em sua área de abrangência não se localize em nenhuma capital, o agreste abriga 4 núcleos urbanos importantes: Arapiraca, né, em Alagoas, Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, no Pernambuco e Feira de Santana, no estado da Bahia. Seriam os 4 principais polos de desenvolvimento econômico do agreste nordestino, né, cada um no estado, ali em Arapiraca, em Alagoas, Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, no Pernambuco e Feira de Santana, aqui no estado da Bahia. Não se verifica nenhuma capital no agreste nordestino, mas tem-se esses polos econômicos de economia bem diversificada, principalmente no que diz respeito ao comércio, e que é, digamos assim, o sustentáculo do desenvolvimento econômico da região, da sub-região do agreste no Nordeste brasileiro. O aspecto aqui da foto da cidade de Feira de Santana, uma cidade que tem mais de 620 mil habitantes aqui, né, no estado da Bahia, ali a aproximadamente 100 quilômetros da capital do nosso estado, de Salvador, né? Então é uma cidade muito importante do agreste nordestino por conta do seu comércio também, que é bastante pujante, é um entroncamento, como é Vitória da Conquista também aqui onde nós vivemos, né? Mas Feira de Santana, pela proximidade com a capital, Salvador, a relativa proximidade, conseguiu se desenvolver de forma até mais interessante, e também tem ali o fato de ser um entroncamento com importantes rodovias federais cruzando aquela cidade. A economia do agreste. Enquanto na zona da mata prevalecem os latifúndios, os monocultores,
No Agreste predominam as pequenas propriedades policultoras, ou seja, com o cultivo de vários gêneros agrícolas, entre eles o feijão, a mandioca, o milho, o café, o algodão, a banana, entre outros, né? Então isso diferencia o Agreste da Zona da Mata, que geralmente é monocultora, que é latifundiária, ou seja, somente cana-de-açúcar, por exemplo. Já o Agreste ele é policultor e também minifundiário, ou seja, não se vê a presença de grandes propriedades de terra monocultora. Vê-se essa policultura, essa mistura de diversos gêneros agrícolas cultivados na região, da sub-região do Agreste nordestino. E aqui a foto ilustra justamente desde a pecuária com prevalência para os caprinos, né, até o cultivo de frutas, de leguminosas, entre outros elementos. Além da agricultura na sub-região, se desenvolveram também outras atividades econômicas, dentre elas a pecuária leiteira e a produção de derivados do leite. Os caprinos representam o principal rebanho de criação. No setor industrial destacam-se as indústrias de doces, sucos, móveis, calçados e têxteis. A indústria têxtil é considerada a segunda mais importante do Brasil, atrás apenas de São Paulo. E isso é muito importante salientar. O estado do Pernambuco, o Agreste pernambucano, por exemplo, representa muito para a indústria têxtil do Brasil. Então para nós percebermos como a diversidade econômica do Agreste nordestino muito representa para a economia do país. Mas também outras atividades industriais como o processamento de frutas, né, a indústria alimentícia, portanto, assim como também a indústria de calçados, a indústria moveleira, entre outras atividades. O comércio é outra atividade muito importante no Agreste. Nesse setor destacam-se as feiras livres de Campina Grande, na Paraíba, Feira de Santana e Vitória da Conquista na Bahia, Caruaru e Garanhuns no Pernambuco. São cidades muito importantes do ponto de vista comercial e que são também polos na sua micro-região. Aqui importantes cidades do Agreste, eu destaquei aqui Campina Grande, uma belíssima, importantíssima cidade do estado da Paraíba, e Arapiraca, no estado de Alagoas. Ambas essas cidades ali ficam, portanto, localizadas no Agreste nordestino. A importância do algodão. Muitos municípios do Agreste cresceram em decorrência da produção algodoeira, que se expandiu nessa sub-região a partir do século XIX, impulsionando as indústrias têxteis no século XX. Por isso, essa importância da indústria têxtil no Agreste nordestino, particularmente no estado do Pernambuco, não somente do Pernambuco, eu cito Pernambuco porque é onde se vê uma maior prevalência, mas a indústria têxtil ela conseguiu se diversificar na sub-região nordestina do Agreste, muito em função também da cultura algodoeira, que ele deu essa impulsão, haja vista que o algodão é a principal matéria-prima para a indústria têxtil. Nas últimas décadas, as inovações tecnológicas incorporadas à produção resgataram a importância do algodão no Agreste. Campina Grande, que convive com a cultura do algodão desde o início do século XX, tem atualmente um polo têxtil consolidado e se destaca não só pelo volume de sua produção, mas por um diferencial tecnológico, o algodão colorido. Esse produto é exportado para países da América Latina e da Europa, ou seja, além da especialidade produtiva do algodão convencional, Campina Grande, na Paraíba, que já é um polo têxtil desde o começo do século passado, se especializou também no processamento do chamado algodão colorido, que também é cultivado no Agreste paraibano. Isso agrega um valor significativo no mercado internacional e diferencia até do algodão convencional. Então, isso é mais uma razão para nós observarmos a tamanha importância da indústria têxtil no Agreste pernambucano, mas também paraibano, no Agreste da Bahia, do Sergipe e assim sucessivamente. Aqui é um aspecto da colheita dessa fibra colorida, né? Uma foto no município de Juarez Távora, na Paraíba, né? Dessa pluma de algodão colorida, o que agrega muito valor, tem um valor 30% até 50% superior das fibras convencionais a que nós conhecemos. Basicamente são informações assim, muito sumárias, assim, muito resumidas, é evidente. Ao longo do conteúdo nós vamos aprofundar um pouco mais em algumas questões, mas era basicamente para nós apresentarmos algumas características da Zona da Mata e do Agreste nordestino, particularmente os aspectos econômicos dessas regiões. Posteriormente conheceremos um pouco mais sobre o sertão e o meio norte, né, do Nordeste brasileiro, e a partir daí rediscutiremos alguns elementos importantes dessas 4 sub-regiões do Nordeste brasileiro: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte.
Aqui a nossa bibliografia, o material pelo qual nós nos utilizamos para a elaboração da aula, tá certo? E eu agradeço muito pela sua companhia, pela atenção e espero que a videoaula possa colaborar para os seus estudos. Fiquem bem, um abraço do professor Damião.